Evangelho segundo Marcos, capítulo número 4. Marcos, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 35 e vamos até o capítulo 5, versículo 9. Marcos, capítulo 4, verso 35, até o capítulo 5, verso 9. Os irmãos acharam? A palavra do Senhor diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entrementes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Amém. Pai, ouvimos a tua palavra, ouvimos a tua voz nesse texto, Pai, e agora queremos aprender do Senhor. Queremos que a palavra edifique a nossa vida. Queremos não apenas ler, mas entender e também praticar aquilo que vamos ouvir essa noite. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração, suprindo as nossas necessidades espirituais, nos alimentando com a tua palavra, para que, alicerçados por ela, possamos viver neste mundo da maneira que te agrade, Senhor. Fala conosco, quebra as barreiras de entendimento, as distrações, para que possamos dar ouvidos à tua voz e sermos edificados. Usa, Pai, a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, que a unção do Espírito Santo esteja sobre mim, para que neste poder a tua palavra seja ministrada a cada um de nós. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nesse texto, nós lemos duas partes, do mesmo episódio, em que Jesus está no barco com os seus discípulos. Nós vemos Jesus realizar pelo menos duas coisas grandiosas, não é? Ele, primeiramente, repreende os ventos, o mar, uma grande tempestade que se formou contra o barco onde ele mesmo estava. Então, Jesus desperta do sono, repreende o vento, repreende o mar, e a Bíblia diz que se faz uma grande bonança, uma grande paz, uma grande tranquilidade. Isso é um milagre feito por Jesus, de modo que os próprios discípulos ficaram impressionados, perguntando: quem é este, que até os ventos e o mar obedecem à sua voz? E depois nós vamos ver no desenrolar do texto, no capítulo 5, Jesus libertando um homem possesso por uma legião de demônios, que faziam miséria na vida desse homem. São duas ações de Jesus que são verdadeiras grandes obras de Deus.
Mas aqui também no texto há 3 repreensões de Jesus. Jesus faz também 3 repreensões. Primeiro, ele repreende o mar. O mar estava agitado, o mar estava movimentado, e Jesus o repreende, e ele então se acalma. Depois Jesus repreende os seus discípulos que estavam com ele no barco, dizendo: por que vocês são tímidos? Por que vocês mesmos não tomaram a iniciativa de repreender o mar? Ele está repreendendo os seus discípulos. E mais tarde ele vai repreender essa legião de demônios, né, que está sobre a vida deste homem. Mas o que eu quero destacar com esse texto, irmãos, é que Deus tem o absoluto controle de todas as coisas. Mais uma vez nós podemos ver na Bíblia como a soberania de Deus se mostra em todo tipo de situação, seja nas mais naturais e corriqueiras, como o enfrentamento de uma tempestade, que está sujeito aí, todo mundo está sujeito a isso, até no mundo espiritual, ao repreender uma legião de demônios sobre a vida de um homem. Deus tem o controle de todas as coisas. Então, nossa vida está nas mãos de Deus. Tudo que existe está nas mãos de Deus. Tudo que acontece está nas mãos de Deus. E tudo que Deus faz tem um propósito. É outra coisa que esse texto aqui também me ensina, de que nada é simplesmente obra do acaso. Há um propósito, há um controle, há uma supervisão de Deus em todos os acontecimentos. Não é por acaso que Jesus entrou no barco, não é por acaso que veio a tempestade, não é por acaso que ele encontrou esse homem endemoniado. Nada disso aconteceu por acaso, mas sim com um propósito de Deus. E Deus, que tem o controle de tudo e age segundo os seus propósitos, age sempre na hora certa, irmãos. Deus não atrasa e Deus também não adianta. Tudo que Deus faz, faz na hora certa. E nós vamos ver isso aqui nas histórias que esse texto aqui nos conta, não é? Então eu queria olhar mais detalhadamente com você para esses textos que nós lemos aqui. Vamos observar o versículo 35, onde nós começamos a ler. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Naquele dia, tarde, ao anoitecer, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: vamos para outra margem, uma outra margem do lago, do mar da Galileia, onde eles estavam reunidos. Vamos sair desta margem, vamos atravessar. Naquele dia, tarde da noite, já naquela hora, Deus deu uma nova direção para Jesus. Deus está conduzindo esta direção. E naquele dia, Jesus tomou esta atitude de mandar seus discípulos irem para o outro lado. E interessante o que motivou essa direção de Deus, nós vamos ver daqui a pouco. Mas é importante notar que Jesus despede uma multidão ao passar para o outro lado do mar. Veja, o versículo inicial do capítulo 4 deste evangelho diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira do mar. Aqui começa toda essa história que nós estamos contando. E reuniu-se o que, irmãos? Numerosa multidão. E ele, de modo que entrou, uma multidão se reuniu a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Jesus está com uma grande multidão na praia, o barco se afasta um pouquinho, do barco ele fala para aquela grande multidão. E isso levou o dia todo. Até o momento que nós lemos aqui no verso 35, e que naquela hora, já tarde da noite, ele toma a decisão de pegar aquele barco onde ele já estava ensinando e se dirigir a outra margem do lugar do mar onde eles estavam. E por que isso? Porque lá na outra margem estava esse homem endemoniado, mostrado aqui no capítulo 5. Não é por acaso que ele encontra o homem.
Veja, há uma direção de Deus nessa atitude. Ah, vamos para o outro lado. Por quê? Ah, não sei, deu na telha. Não. Intuição. Não. Direção de Deus. Há uma grande diferença entre intuição e direção, irmãos. E Deus está dando direção a Jesus. Então ele vai para o outro lado, porque lá do outro lado, ele vai encontrar esse homem que precisa desesperadamente de ajuda, porque está vivendo uma situação deplorável, não é? Um homem que praticamente para aquela sociedade que o conhecia não valia nada, porque a fama daquele homem era andar pelas ruas, pelos becos, pelas praças, se cortando, se rasgando, grunhindo, assustando as pessoas. Certamente era um homem que as pessoas evitavam até passar perto se soubesse que ele estava naquele lugar. Então, um homem que diante da sociedade não valia nada, que era motivo de escândalo, mas é alvo da ação de Jesus. É alvo do plano de Deus. Veja como Deus tem planos e como Ele se importa conosco, irmãos. Se você pensar na situação desse homem, ela não é muito diferente da minha situação e da sua situação antes de conhecer Jesus. Antes de conhecermos Jesus, irmãos, todos nós estávamos na mesma situação, irmãos. Não tinha ninguém melhor do que o outro, não. A Bíblia diz: estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos entregues à vontade da carne e não à vontade de Deus. Estávamos vivendo exatamente como esse endemoniado. Embora talvez não estivéssemos possuídos por uma legião de demônios, mas estávamos afastados de Deus. E já li aqui outras vezes pregação para você, textos que mostram para a gente, na Bíblia, que a pessoa ou é filha de Deus ou é filha do diabo. Então, antes de conhecer Jesus, a nossa situação era igualzinha a desse endemoniado. Espiritualmente falando, afastados de Deus, estávamos da mesma maneira. E Satanás tinha liberdade de atuar sobre a nossa vida, da mesma maneira que tinha sobre esse homem. Então, não é muito diferente a nossa situação. Mas mesmo assim, Jesus tinha um plano para a nossa vida. E Ele decidiu nos salvar. Você e eu fomos alvos de um plano de Deus. Você não foi salvo por acidente. Você não foi salvo por circunstâncias. Casualmente, por acaso você foi salvo. Não, irmãos, a Bíblia fala em plano. Deus tinha um plano, Deus tinha uma direção, Deus veio ao nosso encontro para nos salvar. Da mesma forma que Ele atravessa à noite o mar da Galileia para salvar aquele homem endemoniado, segundo nos diz aqui a Bíblia Sagrada. E veja o versículo 35, diz que já era tarde. Ele vai fazer isso já sendo tarde, ou seja, ao anoitecer. Ele passou o dia inteiro ensinando na praia, o dia todo doutrinando as pessoas. Mas agora, à noite, ele não vai descansar. Ele ainda vai fazer algo importante, que é cuidar da vida de um homem completamente perdido. E quem conhece barco e mar sabe que é muito melhor navegar de dia do que à noite, né, irmãos? À noite, certamente, os perigos são maiores. E aquele barco onde Jesus estava não era nenhum transatlântico, né? Era um barquinho, era um barco de pescador, um modesto barco, muito mais sujeito às dificuldades da água, do clima, dos ventos, muito mais sujeito a isso. Mas mesmo assim, sendo noite, sendo difícil, sendo escuro, com o mar mais traiçoeiro certamente estava, Jesus vai fazer isto naquele momento. Outra lição que isso nos dá. Jesus não deixa para outro dia o que Ele precisa fazer agora. E nós, irmãos, ao contrário, às vezes adiamos tantas coisas, não é? Sempre temos a tendência de deixar para outro dia. E pensa bem comigo, todos os motivos Ele tinha. Passou o dia inteiro fazendo o quê? Brincando? Não. Doutrinando, ensinando, falando às pessoas. Estava cansado, passou o dia todo no sol. Agora, ao anoitecer, fisicamente, ele queria era dormir.
Ele queria era descansar, mas ele ainda diz aos discípulos, vamos para o outro lado agora, a essa hora da noite. Eu não vou deixar para o dia seguinte o que eu posso fazer agora. Irmãos, vamos aprender com Jesus? Quantas coisas a gente perde na nossa vida porque deixamos por outro dia. E no outro dia passou a oportunidade. No outro dia as coisas não encaixaram mais, não casaram mais e não deu mais. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Aprenda com Deus. Jesus quer que nós sejamos imitadores seus. Então ele não mede esforços para abençoar uma pessoa. Ele não mediu esforços para nos salvar. Ele não mediu esforços para vir ao nosso encontro, nos resgatar da vida miserável que nós tínhamos. Ele não deixou para o outro dia. Irmãos, ele na maior agonia antes de enfrentar a cruz, ainda diz ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja a minha vontade, mas sim a tua, a que prevaleça. Então ele não vai deixar para depois, ele não vai pular esse cálice, ele não vai passar por cima disso. Ele não vai pegar um atalho, ele vai fazer o que tem que fazer, mesmo que isso seja difícil, mesmo que isso seja custoso. E a gente precisa aprender essa lição, porque isso mostra para a gente que Deus está sempre disposto e preparado para nos socorrer, irmãos. Se eu estou em dificuldade, se há uma pessoa em dificuldade, Jesus vai atravessar aquele mar à noite para encontrar com ela do outro lado. Se eu estiver, se você estiver com dificuldade, Jesus não vai deixar para outro dia. Ele vai agir na hora e no momento certo, irmãos. Na hora e no momento certo. Como eu disse, Deus não atrasa nem adianta. Talvez você pense assim, mas quando Marta e Maria chamaram Jesus para ver Lázaro, a Bíblia diz que ele demorou ainda alguns dias, e quando chegou, Lázaro estava morto. Mas ele chegou na hora que tinha que chegar. E o milagre aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Entende, irmãos? Então Jesus não atrasa nem adianta. E faz o que for possível e demanda o esforço que for necessário para abençoar uma pessoa, para cuidar de uma vida. A vida é importante para Jesus. E quando a vida está em jogo, ele vai fazer tudo para nos salvar. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho. Para quê? Para salvar a gente. Veja o quanto Deus se importa conosco. O quanto demanda de esforço, de sacrifício, para salvar alguém que não merece ser salvo, nós. E foi isso que Deus fez em relação a todos nós. O homem endemoniado também não era diferente, como eu disse, em relação a nós. Somos todos farinha do mesmo saco. E às vezes, irmãos, somos nós aqui que estamos do outro lado do mar. Às vezes somos nós que estamos lá do outro lado, vivendo essa dificuldade, vivendo esse aperto que aquele homem estava vivendo. Talvez mesmo depois da conversão, você esteja enfrentando uma luta, uma dificuldade, e de repente, por causa disso, saia da sua boca aquela infeliz frase: será que Deus não está vendo o meu problema? Será que Ele não está percebendo que eu aqui estou precisando de ajuda, de uma intervenção sobrenatural? Parece que às vezes, por causa dessas lutas, a gente esquece o que a Bíblia diz, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Deus está de olho em tudo, irmãos. Nada passa despercebido. Aquele endemoniado não passou despercebido para Deus. Você também não passa. Se é você que está do outro lado do mar, se sentindo sozinho, se sentindo abandonado, você acha que Deus vai te esquecer? É evidente que não. Ele está trabalhando e já está agindo. Já está agindo. Tudo que Deus faz tem um propósito. Quando Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado, eles certamente não entenderam por quê. Por que sair com o barco essa hora? Por que enfrentar o mar essa hora? Por que passar por esse perigo? Para que dar chance, ao acidente? Eles não entenderam, mas Jesus também não explicou.
Mas está claro no texto que Jesus estava indo para salvar aquele homem que estava em necessidade. Então os olhos do Senhor estão sobre a terra. E Jesus está disposto, se preciso for, a atravessar o mar para ir de encontro à necessidade de uma pessoa, irmãos. Então isso tem que trazer paz ao nosso coração. Jesus atravessa o mar de noite para salvar, para libertar um homem endemoniado. Ele não vai fazer a mesma coisa por mim e por você quando estivermos numa situação adversa? Não vai atravessar dificuldades, vencer o mar para ir ao nosso encontro, irmãos? É claro que vai. Veja o versículo 1 do capítulo 5, diz assim: entremente, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Depois da tempestade, depois de tudo que aconteceu, do vento, Jesus fez aquele milagre, os discípulos ficaram pressionados, e eles então finalmente chegam ao destino que Jesus tinha programado quando saiu com o barco, dizendo, vamos para o outro lado. Chegaram agora ao outro lado, a terra dos Gerazenos. E quando chega ali, o que Jesus vai encontrar? Leia aqui no texto comigo, versículo 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Coincidência, né? Jesus chegou, aparece o homem. Tudo isso estava programado por Deus. Você entende isso, irmão? Dessa presciência de Deus, dessa soberania de Deus, nas ações, em tudo que Ele faz. O homem aparece, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, veja, não tinha um momento de paz, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Veja, era uma possessão que não era temporária, era uma situação deplorável. A Bíblia diz, dia e noite ele andava desse jeito. Não é tipo uma possessão que você vê aí, né, que toma lá a pessoa, daqui a pouco larga, ela fica aí algumas horas, daqui a pouco volta. Não, era dia e noite. Dia e noite aquele homem vivendo nessa situação deplorável. Um homem completamente destruído e possesso, diz a palavra de Deus. Transfigurado pelos demônios que o possuíam, o que faziam com que ele se jogasse, se arranhasse, se lanhasse. Tudo de ruim acontecia com aquele homem. E hoje, irmãos, queria fazer contigo um paralelo entre a situação desse homem, nesse estado deplorável, com a situação de algumas pessoas que talvez não sejam possessas, literalmente, como é o caso aqui desse homem, não é? Mas estão possuídas também por algumas coisas, talvez até dentro da igreja. Eu já disse aqui várias vezes que um crente genuíno não pode ficar possesso por um demônio, não, de forma nenhuma. Mas um demônio pode oprimir um crente. Um demônio pode nos cercar, como a Bíblia diz, anda em derredor, não é? De alguma forma tentando nos oprimir, tentando nos lançar por terra, tentando nos deixar cabisbaixos, encurvados, e talvez não exista nenhuma pessoa aqui possessa por um espírito maligno ou por mais algum espírito maligno, mas há muita gente que está possessa de outras coisas. Há pessoas, talvez, aqui no nosso meio, que estão possessas de uma dor, um sentimento ruim no seu coração, uma mágoa, uma decepção muito grande. E isso oprime a pessoa e ela fica possessa por esse sentimento. Porque este sentimento toma posse da sua mente, da sua vida, se infiltra, se espalha em todas as suas atitudes, em todos os seus relacionamentos, essa possessão da tristeza, do desespero, da solidão, da mágoa, se instala na pessoa de tal forma que também a domina, igualzinho aqueles demônios estavam dominando aquela pessoa. E a pessoa, quando está possessa por essas coisas, ela também vive assim, irmãos. Veja o verso 3 diz,
que ele vivia. Aonde vivia esse homem? Nos sepulcros. O que a gente encontra nos sepulcros? Mortos, né? Nós encontramos mortos. Esse homem vivia no meio dos mortos. Pessoas, quando estão também possuídas por todos esses sentimentos e alguns outros que eu não citei, tendem também a viver no mundo dos mortos, literalmente. A viver assim como se fosse uma pessoa morta, que não produz, que não vive. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, mas a pessoa possuída, oprimida pelo diabo dessa maneira, não vive a vida que Jesus veio dar a ela. Porque normalmente se achega aos mortos, vive entre os mortos. Esse tipo de sentimento leva as pessoas para longe de Deus. E quanto mais longe de Deus você estiver, mais perto do mundo você estará. E do mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. No mundo você vai encontrar as pessoas que, como você, antes de conhecer a Cristo, estavam mortas nos seus delitos e pecados. Então, uma pessoa possuída por esse tipo de sentimento tende a viver entre os mortos, tende a se afastar da igreja, tende a se afastar dos santos e se cercar das pessoas mundanas mortas nos delitos e pecados. Vive também nos sepulcros a pessoa nesse estado espiritual, porque a pessoa dominada, possessa por todos esses sentimentos, normalmente é uma pessoa que parou de sonhar, que não tem mais projetos, que não pensa no futuro, só consegue lembrar do passado, que a atormenta, do presente, que a oprime, e não tem expectativa nenhuma quanto à vida. Então, todas as suas ideias são ideias de morte. Tudo que passa sobre a sua cabeça são pensamentos de derrota e de morte, quando a pessoa está possuída por estes sentimentos que eu citei aqui para você. Esse homem, possuído por demônios, vivia nesse estado, do outro lado do mar, entre os sepulcros, entre os mortos, se machucando, se arranhando, diz o versículo 5, andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, e fazendo o que mais, irmãos? Ferindo-se com pedras. Ele mesmo se feria. Com pedras ele mesmo se machucava. Inquieto, andando para um lado e para o outro, não parava em lugar nenhum, andava nos sepulcros, andava nos campos, clamava nos sepulcros, clamava nos campos, gemia e se feria com pedra, mostrando uma total inquietação, ao mesmo tempo ferindo os outros e ferindo a si mesmo. Uma pessoa possessa por esses sentimentos que eu citei aqui ainda há pouco, também vive esse mesmo processo. É uma pessoa que vive entre os mortos, tem tendência a viver entre os mortos, vive também inquieta de um lado para o outro, buscando aqui e ali, e também vive esta realidade de ferir a si e aos outros que estão à sua volta. Normalmente, uma pessoa oprimida por esses sentimentos tende a ferir os outros, está sempre ferindo as pessoas. E ferindo as pessoas, ela também acaba se ferindo, se machucando, se punindo. É uma possessão. Não é por um demônio, mas é por sentimentos, por pensamentos. E, sinceramente, irmãos, não sei o que é pior. Não sei o que é pior. Não sei se dá para a gente botar numa balança e comparar, porque os efeitos são exatamente os mesmos. Porque uma pessoa assim não sabe o que é paz. Aquele endemoniado nunca soube o que era um dia de paz na sua vida. Nunca soube durante a sua vida o que era deitar em paz e logo pegar no sono, como diz o Salmo número 4. Nunca soube o que era sentar sossegado, fazer uma refeição com familiares. Nunca experimentou a paz. E uma pessoa possessa por todos esses sentimentos que eu aqui citei, também está vivendo a mesma situação. No fundo, ela não tem paz. Ela não consegue ter paz, porque ela não se aceita, nem aceita os outros. Não aceita as situações que ela está vivendo.
Não aceita as coisas, não aceita o mundo como ele é, não aceita Deus como ele é, não aceita nada. Então ela vive nessa opressão terrível e, ferindo-se e ferindo os outros, não tem um dia de paz na sua vida. Só que, irmãos, Jesus atravessou o mar da Galileia para libertar aquele homem, para trazer paz àquele homem. E aí eu pergunto, se ele fez isso com aquele homem, também não pode fazer com você, que anda vivendo situações parecidas com a que eu falei, que anda oprimido por pensamentos, por sentimentos, que anda definhando em sua vida, na mesma situação. Não é o mesmo Jesus que continua agindo, irmãos? Não é o mesmo Jesus que ainda pode fazer esse milagre? Porque a Bíblia diz que Jesus foi ao encontro daquele homem, atravessando um mar à noite. Ele vai ao encontro daquele homem. E quando Jesus se aproxima daquele homem, tudo vai mudar na vida daquele homem. Veja, o episódio, o desenrolar, nós não lemos, nós paramos aqui no verso 9, mas não tem nada muito teatral no que Jesus faz com aquele homem. Jesus não roda o homem, né? Bota a mão na cabeça, sai rodando o homem. Jesus não faz isso, né? Jesus não dá um saravá no homem. Não, Jesus não faz nada disso. Não sacode o homem, né? Nada disso acontece. Mas ao se aproximar daquele homem, os demônios ficam mais irritados, ficam mais temerosos, e eles vão sair daquele homem. Porque não há como permanecerem demônios quando Jesus se faz presente, irmãos. Eles não conseguem ficar ali. Então, se você se encher da presença de Jesus, não haverá espaço para esses sentimentos que têm possuído a sua vida. Não haverá espaço para esses pensamentos que têm te atormentado. Não haverá espaço, porque Jesus tomará esse espaço. E eu disse a você ainda há pouco que Jesus não mede esforços para cuidar de nós. Não vai medir esforços para ir a teu encontro, até porque ele já viu a tua situação. Você acha que ele consegue ver a situação do endemoniado Gerazeno e não consegue ver a sua? Que ele consegue mudar o roteiro de um dia, o caminho de um barco, a programação de um dia, para ir atrás daquele homem e não faria algo semelhante para resolver a sua situação de possessão, opressão espiritual, por pensamentos, por sentimentos, que tem arruinado e tirado a paz da sua vida? Ele enfrentou as trevas para salvar aquele homem. Ele vai enfrentar qualquer coisa. O que depender dele, ele fará para salvar você. Só que nesse versículo que a gente leu, diz que quando Jesus saiu do barco, o endemoniado veio ao seu encontro. Veja, não pela vontade dos demônios, concorda? Pela vontade dos demônios, eles tinham corrido para outra direção. Eles tinham ido embora para longe. Mas Deus é soberano sobre demônios. Deus é soberano sobre qualquer coisa. Entende? Alguma coisa fez com que aquele homem viesse ao encontro de Jesus. E ao vir ao encontro de Jesus, ele foi liberto por Jesus. Jesus quer libertar, irmãos. Jesus quer aliviar você desses pensamentos, desses sentimentos. Mas você tem que vir ao encontro de Jesus. Você tem que vir. Ele já foi até onde você está. Agora você tem que vir. Agora você tem que também dar um passo. Veja, Jesus atravessou o mar para chegar naquela praia. Mas agora ele também tem que vir a ele. É uma via de duas mãos, você entende isso? E foi isso que aconteceu naquele encontro. Enfrenta tudo para salvar a vida daquele homem. Não vai transformar a sua vida, irmão? Não vai transformar a sua situação? A minha, a de cada um de nós? Jesus não fará o que for preciso, não demandará o esforço que for necessário para transformar a nossa vida, irmãos. Se você é salvo, que tipo de vida Ele quer que você viva, meu querido? Não é uma vida de luxo, de opulência, não. Mas, no mínimo, é uma vida de paz.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como dá o mundo, a minha paz é diferente. O mundo dá uma paz baseada em circunstâncias e dinheiro no bolso, em coisas, em situações. Mas a minha eu deixo para vocês de presente. Que vida que Jesus quer que você viva? No mínimo de paz e de liberdade. No mínimo de paz e de liberdade. Você não pode estar preso a nada. Não pode estar preso a sentimentos ruins. Não pode estar preso a pensamentos destrutivos. Não pode estar preso a sentimentos que são abomináveis e que não fazem parte dos sentimentos de Deus. Jesus morreu para te salvar, e não somente te salvar, mas para te dar uma vida aqui e agora de paz. Eu não digo que ele veio te dar uma vida aqui e agora de riqueza, de luxo, de tudo que você quiser, mas eu digo que ele veio te dar uma vida aqui e agora de paz, de liberdade. A Bíblia diz, se Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. E uma vez que você é livre, a Bíblia fala, não volte outra vez ao jugo da escravidão. Por que ela fala isso? É porque um crente pode perder a salvação? Não. Ela fala isso porque um crente pode ser oprimido pelo diabo. Então você é liberto e depois se submete de novo a um jugo de escravidão. Depois deixa que seus pensamentos sejam dominados por coisas ruins, por sentimentos ruins, e fica vivendo uma vida miserável, enquanto teria uma vida abundante de paz e de alegria para você viver. Com Jesus tão perto, com Jesus tão próximo, e de repente você vivendo uma vida tão longe do que Deus programou para você. Eu creio que Jesus pode transformar a sua vida, se você vier a Ele. Se você pensar nele, em vez de ficar pensando bobagem, se você sentir o que ele sente, em vez de ficar com esse coração cheio de ressentimento, cheio de mágoa, cheio de coisa ruim, isso não vai te levar a lugar algum. E para terminar, irmãos, volta comigo ao capítulo 5, e vamos ler 2 versículos que eu não li, o 18 e o 19. Está escrito assim: ao entrar Jesus no barco, agora está voltando, já fez o que tinha que fazer, está voltando. Suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. O homem liberto queria entrar com Jesus no barco e voltar para o outro lado com Jesus no barco. Mas Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Quanta lição tem nessa frase de Jesus? Primeiro, compaixão. Jesus agiu por compaixão. Ninguém merece que Jesus salve, ninguém merece que Jesus liberte, ninguém merece a bênção e o benefício. Tudo que Deus faz, o faz por misericórdia, por compaixão. E aí então a Bíblia diz que Jesus fala para ele: não, você não vai comigo, você vai voltar agora para a sua casa, para os seus parentes, e você vai dizer para eles, vai anunciar para eles tudo que o Senhor fez na sua vida. Então, a última lição que esse texto me dá é o seguinte: se Jesus libertou você, se Jesus tirou você da opressão, tirou você desses pensamentos, desses sentimentos, o que você tem que fazer agora, meu amado? Em primeiro lugar, o que você tem que fazer agora é contar, primeiro, para os teus parentes. O primeiro alvo do nosso evangelismo é a nossa família. Entende isso? Veja, ele queria ir com Jesus. Se Jesus fosse um pastor dessas igrejas doidas aí, levava ele para dar testemunho. É ou não é? Levava ou não levava? Levava para a televisão. Olha só, o homem endemoniado que eu curei. Você chega, está todo lanhado aí e tal. Ele ia com Jesus, ia viver andarilho com Jesus, dando testemunho, né? Fazer uma viagem missionária. Não, Jesus não, você vai para casa agora. Teu primeiro campo missionário é a tua casa, lá nos teus parentes. Você vai falar para ele o que eu fiz por você. É lá que você tem que agir agora. Pensa na responsabilidade que Deus está nos dando, irmãos, de fazer isso. Mas para fazer isso, você tem que estar liberto.
Porque se você ainda está oprimido, qual é o parente que vai acreditar em você? Se você ainda está angustiado, qual o parente que vai acreditar em você quando você fala de Jesus para ele? Mas eu não vejo na tua vida, tu quer falar da minha? Vai ou não vai dizer isso para você? Se você ainda está aí ferido, de cara amarrada, magoado, como você vai pregar de Jesus para alguém? Que testemunho a tua família vê de Jesus? Irmãos, há pessoas aqui na igreja que a família não quer nem saber de Jesus, porque olha para a cara da pessoa e sente nojo. Então como é que vai fazer de saber de Jesus? Não vai ter como, irmãos. Porque a pessoa não reflete uma mudança. Continua barraqueiro, continua encrenqueiro, continua magoado, continua cabisbaixo. Não dá. Imagina se esse homem volta e continua todo cortado, continua grunhindo, continua xingando, continua fazendo tudo. Olha, mas Jesus me libertou lá na praia. Legal, na praia libertou, mas aqui em casa tu continua a mesma porcaria, né? O que adianta ele te libertar lá na praia? Se você volta para casa e continua o mesmo endemoniado de sempre. Pensa nisso, meu irmão. Jesus quer abençoar você. Jesus quer salvar você. Jesus quer libertar você desse sentimento ruim. Teu coração não é privada. Amém, meu amado? Para ficar guardando coisa ruim. Tua mente não é privada para ficar acumulando porcaria. Dá descarga nesse cérebro aí, pelo amor de Deus. Dá descarga. Isso tem que ir embora para você viver em paz, para você viver tranquilo, para você poder testemunhar para os outros que Jesus é bom. Você precisa viver que Jesus é bom. Você precisa viver paz para mostrar e falar de paz para as pessoas, porque senão será incoerente o seu discurso. Ninguém vai acreditar em você. Mas Jesus está disposto a vencer o que for para te ajudar essa noite. A vencer o obstáculo que tiver. O único obstáculo que ele não vai vencer é aquele que você mesmo criar, se afastando dele. Imagina se Jesus vence tudo aquilo, chega na praia e o endemoniado sai correndo em outra direção. Duvido que Jesus fosse correr atrás dele. E isso Jesus não faz. Você consegue imaginar Jesus correndo atrás do endemoniado? Não. Isso ele não faz. Ele vence tudo para estar lá, mas ele tem que vir. Entende? Jesus não vai correr atrás de você. É você que tem que correr atrás dele. Ele vai te curar. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai te dar paz. Eu creio na paz que Cristo, só Ele pode nos dar. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Vamos orar? Louvado seja Deus. Tem um louvor antigo que só quem é crente sabe. Vamos cantar hoje. Louvor de criança. Mas você vai dar a mão para o seu irmão e vai louvar, igual criança, junto comigo. Amém? Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Mais uma vez. Põe tua mão na mão do meu Senhor, da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Você crê nisso? Vamos fazer uma oração juntos agora. Se você crê nisso, crê que se você pôr a mão na mão de Jesus, Ele acalma o mar, acalma teu coração, acalma tua vida, acalma tua casa. Ele traz paz aonde Ele chega. Não importa se o vento é grande, se a tempestade é forte, se os problemas são muitos, põe a tua mão na mão do Senhor e a paz vai reinar.
e Ele vai acalmar, porque Ele cuida de mim, noite e dia sem cessar. Você crê nisso, meu? Pai, eu quero orar junto com os meus irmãos. Pai, se há alguém aqui, meu Deus, vivendo na angústia, vivendo sem paz, Pai, se há alguém aqui possesso por sentimentos ruins, possesso por pensamentos ruins, Deus, com mágoas no seu coração, Pai, vem tirar isso, coloca a tua mão poderosa, Deus, traz libertação essa noite, que seja noite de paz, de libertação, que todo mal vá embora, Pai, que todo mal possa sair da nossa mente, as preocupações sejam lançadas fora, Pai. Dá paz ao teu povo, Senhor. Dá noite de sono tranquila, Pai. Em nome de Jesus, faz um milagre, Pai. Faz um milagre na vida do meu irmão que está preocupado, da minha irmã que está temerosa. Deus, em nome de Jesus, mostra o teu cuidado, mostra a verdade da tua palavra. Tu cuidas de nós, noite e dia sem cessar. E eu creio nisso, meu Deus. Que o meu irmão e a minha irmã creia também. Que seja a noite de libertação, Pai, desses sentimentos malignos, dessa opressão maligna. Vem com a tua paz inundar os nossos corações. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar enquanto os irmãos distribuem a ceia. Da Galileia, põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu. Agora eu quero ouvir só a igreja, sem os instrumentos, bem baixinho, você louvando para o Senhor, que está do teu lado essa noite, acalmando o teu coração. Você vai louvar bem baixinho para o Senhor. Põe tua mão na mão do meu Senhor, da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Obrigado. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Creia nisso. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Vamos lá. Põe tua mão na mão do meu Senhor, da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, irmão. Creia, confia, Ele cuida de você e Ele te deu a paz. A paz que excede todo entendimento. Ninguém entende como é que um cristão pode ter paz, mesmo quando as coisas não estão bem, mesmo quando as dificuldades chegam. A paz é o diferencial da nossa vida, irmãos. Essa paz que espanta o mundo, que o mundo não pode ter, não pode conhecer, porque ela é produzida pelo Espírito de Deus em nós. Que essa paz guarde o nosso coração. Na celebração da ceia,
fazemos em memória de Cristo, como diz a palavra. E agradecemos a Deus por esse pão que partimos, pelo significado, por aquilo que ele representa, o sofrimento do Senhor. O Senhor sofreu pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz a Bíblia. Mais um motivo para nós termos paz, porque ele já sofreu o castigo que era nosso, mas foi atribuído a ele a paz, porque não há mais um castigo para nós. O castigo já foi colocado sobre ele. Então eu tenho paz, e essa paz agradeço a Jesus, e celebro esta ceia agradecendo pelo símbolo do pão que representa seu corpo, que castigado foi, para que eu tenha paz por causa dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez. Te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Obrigado, Jesus. Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus, que foi derramado em nosso favor para a remissão dos nossos pecados. Foi o preço pago por Cristo, ao qual ele disse: está consumado. Foi completamente pago, porque o sangue foi completamente vertido em nosso favor, para que o nosso pecado fosse perdoado e não vivêssemos mais debaixo do domínio do pecado. Agora vivemos sob o domínio de Deus. O pecado é, quando muito, um acidente na nossa vida. Pai, perdoa os pecados acidentais que ainda cometemos. Vem sobre nós com tua misericórdia, com tua graça, com a tua presença, trazendo libertação, trazendo paz, trazendo sossego aos corações, Senhor. Obrigado por tudo que foi feito, por essa aliança que o Senhor fez conosco. Que lembremos desta aliança para termos também aliança com os nossos irmãos. Eu te peço paz e unidade na igreja, Pai. Eu oro junto com os irmãos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Participemos do cálice. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Põe tua mão, meu Senhor, da Galileia. Põe tua mão Na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Obrigado. Que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela paz. Obrigado, Senhor.